Se você tem dificuldade de se posicionar, costuma dizer sim para evitar conflito e vive procrastinando tudo aquilo que considera chato, difícil ou burocrático, fica aqui até o final, porque hoje nós vamos falar sobre o tipo 9 do Enneagrama. Você vai entender as principais características deste perfil, entender como esse padrão afeta seus relacionamentos e qual é o caminho de desenvolvimento para quem vive dizendo amém para tudo em nome da paz e da harmonia. E como eu sempre digo, nós não somos a nossa personalidade, mas reconhecer os nossos padrões, que muitas vezes atuam de forma automática e inconsciente, é o primeiro passo para transformar a nossa vida. Bom, o tipo 9 também é conhecido como o pacifista. Ele é gentil, tranquilo, empático e valoriza profundamente a paz e a harmonia. Ele costuma ser aquela pessoa que ouve sem pressa, que evita brigas e que tenta agradar todo mundo. Ele tem uma presença calma, mas muitas vezes ele vive uma sensação interna de apatia, porque ele tende a se anular para evitar qualquer tipo de tensão ou desconforto. E como ele evita o desconforto a qualquer custo, ele pode acabar procrastinando decisões ou tarefas importantes, além de ter dificuldade para se posicionar, dizer não ou lidar com conversas difíceis. Tipo 9 acredita que, mesmo de forma inconsciente, para manter a paz e evitar a rejeição, é melhor não entrar em confronto, não incomodar e não se impor. Na infância, o 9 pode ter sentido que os seus sentimentos não eram tão importantes e que para manter o ambiente em paz era melhor ele não atrapalhar. Muitos cresceram em lares com muitos conflitos e aprenderam desde cedo que ficar quietinho ou invisível era mais seguro. O 9 foi aquela criança que cresceu ouvindo: se você não tem nada de bom para dizer, é melhor ficar quieto. Quando um não quer, dois não brigam. Com isso, ele desenvolveu o hábito de evitar discussões, ignorar as próprias vontades e se adaptar ao que os outros queriam. O problema é que, ao fazer isso por muito tempo, o 9 passa a acreditar que a sua presença não faz tanta diferença assim. O vício emocional do tipo 9 é a preguiça, mas não a preguiça física, e sim uma preguiça interior. O 9 evita aquilo que possa causar desconforto emocional. Ele não quer ser profundamente afetado pela realidade, pelas dores ou pelos conflitos ao seu redor. Isso não significa que ele seja alguém preguiçoso no dia a dia. Pelo contrário, muitas vezes o 9 é ativo, ocupado, faz mil coisas ao mesmo tempo, mas ele evita olhar para dentro. E é aí que surge o autoesquecimento. O 9 se desconecta dos próprios desejos, emoções e opiniões. Para evitar conflito, ele vai se anulando, ele evita tomar decisões, se perde em tarefas do dia a dia, se distrai com mil coisas e aos poucos ele vai se afastando de si mesmo. Ele deixa de se ouvir, deixa de se priorizar e acaba entrando num estado de adormecimento interior. Muitas vezes ele parece calmo por fora, mas por dentro está acumulando frustração e raiva reprimida. O problema é que essa raiva quase nunca é expressa e ela vira apatia, procrastinação ou até um isolamento disfarçado de tá tudo bem. Nos relacionamentos, o tipo 9 é leal, constante e generoso. É aquele parceiro tranquilo, fácil de conviver, que aceita as escolhas do outro com um sorriso no rosto, mas que raramente expressa o que pensa, sente ou deseja de verdade. Ele não gosta de se impor,
Ele não quer incomodar. E por medo de causar conflitos, ele acaba dizendo sim para tudo, mesmo quando ele está insatisfeito. É o tipo de pessoa que se adapta ao outro, mas que precisa ser incentivada com carinho a mostrar quem realmente é. Ele tem dificuldade de expressar as suas necessidades, mas ele deseja lá no fundo que o outro se importe, que pergunte, que queira saber a sua opinião, que esteja disposto a ouvi-lo sem pressioná-lo. E quando o parceiro faz isso, o 9 se sente valorizado, se sente importante, sente que a sua presença é bem-vinda. O problema é que, quando esse espaço não é oferecido, ele começa a se retrair, a se calar, e ele pode desenvolver sentimentos de frustração, ressentimento e até um afastamento emocional. Porque, no fundo, o que o 9 quer sentir é que ele importa, que ele também tem voz, que o outro se preocupa com ele, não só com o que ele faz, mas com o que ele sente e precisa. Por isso, o parceiro ideal para o tipo 9 é alguém que o incentive a se expressar, mas sem exigi-lo, que o ajude a sair da apatia, sem invadir o seu tempo, que o valorize do jeito que ele é, mas que também o inspire a não se esquecer de si mesmo. O tipo 9 idealiza um parceiro com quem ele possa ter uma relação harmoniosa. Agora, nós vamos ao nosso exercício de autoobservação. Eu vou te fazer algumas perguntas e você só precisa responder sim ou não com sinceridade. Mas antes, se você estiver gostando deste conteúdo, deixe o seu like para que eu possa continuar gravando vídeos como este aqui para o canal. Primeira pergunta: você evita brigas e discussões mesmo quando está com a razão? Você tem dificuldade de dizer não? Você costuma abrir mão dos seus desejos para agradar ou manter a paz? Você sente que os outros têm vontades mais fortes que as suas? Você já se sentiu invisível ou deixada de lado em algum relacionamento? Você costuma procrastinar tarefas importantes ou decisões pessoais? Você tem medo de entrar em confrontos e acabar sendo rejeitada? Quando alguém pergunta o que você quer, você tem dificuldade de responder? Você já sentiu que se anulou tanto que perdeu o contato com quem você é de verdade? Se você respondeu sim para a maioria dessas perguntas, talvez este seja o seu padrão de personalidade. E qual é o caminho de desenvolvimento para o tipo 9? Bom, a jornada de desenvolvimento para o 9 começa quando ele reconhece que tem valor, que a sua presença importa, que ele não precisa se apagar para manter a harmonia ou ser aceito. Quando ele entende que não é preciso evitar conflitos, mas aprender a se posicionar com respeito, clareza, amor. Mas o que isso significa na prática? Significa começar a estabelecer metas e ter uma agenda clara. Começar o dia definindo o que é prioridade, assumir os seus talentos e se permitir ser reconhecido pelas próprias conquistas, falar com firmeza, clareza e objetividade, parar de sorrir para evitar conflitos e aprender a dizer não, assumir riscos conscientes, porque a coragem do 9 aparece quando ele age, não quando ele espera estar pronto. Tipo 9 cresce quando ele deixa de ser apenas aquele que acompanha e passa a se tornar o protagonista da própria história. Se você se identificou com esse vídeo, saiba que você não está sozinha. Muita gente cresceu acreditando que para ter paz era preciso se anular, mas você pode fazer diferente. Você pode dizer o que sente, pedir o que precisa, se colocar com firmeza e leveza ao mesmo tempo.
Você não precisa desaparecer para ser amada. A sua presença importa e o mundo precisa de você inteira. Bom, se esse vídeo te ajudou, curte, compartilha e se inscreve no canal. E se você quiser saber mais sobre os meus atendimentos ou sobre o meu curso, é só acessar os links que estão na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.